Chegamos então à nossa semana número 10, né, de leitura. E a gente leu então Petit Picpus e o capítulo Parêntese, né, o livro sexto e o livro sétimo de Os Miseráveis, né, do livro Cosette de Os Miseráveis. Então são várias repartiçõezinhas, né. Aqui a gente conhece então um convento onde Jean Valjean foi parar com Cosette, pularam um muro para se salvar e acabaram nesse convento que fica na Travessa Picpus número 62. E a gente vai ter aqui ao longo desses dois capítulos uma grande descrição da casa, dos habitantes, dos hábitos dessas freiras, de uma série de coisas que são profundamente desinteressantes. Muita gente teve dificuldade com Waterloo, muita gente teve dificuldade com o ano de 1817. Minha dificuldade veio com essa droga de convento. Gente, foi difícil. Na verdade está sendo ainda, porque eu ainda não superei, mas a gente vai conversar aos poucos sobre isso. Porque o Petit Picpus ainda foi um capítulo ok, né? Mas o parêntese foi muito difícil. Chegaremos lá. Então, logo aqui no comecinho, na primeira página, diz assim: os umbrais sorriam, mas a casa rezava e chorava. Então, essa é a casa onde fica, né, o convento. Muito curioso, porque bem nesse comecinho, o Victor Hugo faz meio que um buraco do coelho, sabe? Quando a Alice cai no buraco do coelho, ela tem que passar por várias coisinhas, assim, uma porta, uma chave, bebe, e aí para ela chegar até o País das Maravilhas, me pareceu um tanto disso. Ou se você quiser uma referência mais recente, Harry Potter, quando, né, eles estão tentando salvar a Pedra Filosofal, e eles têm que passar por todas aquelas missõezinhas. Então cai pelo visgo, passa pelas chaves, né, uma série de coisas. E me deu muito assim, essa ideia no comecinho, porque então a gente vê que tem uma cavidade quadrangular na porta, que é protegida por uma grade de ferro feita de pequenas barras negras. E ela tinha sido reforçada com uma lâmina de folha de Flandres pregada na parede. E aí uma voz perguntaria: quem é? Era preciso conhecer a palavra mágica. Sabendo-se a palavra, a voz continuava entre a direita. Mais para frente de novo. Ali encontrava-se nova barreira de madeira escura, segura e reforçada por travessas. Então é como se tivesse todas essas barreiras para a gente entrar no convento, mas se a gente for pensar também, todas essas barreiras protegem Jean Valjean lá dentro, né? Então imagino que ele ficará bem seguro no futuro. E assim seguimos. Mais pra frente ainda fala se nos achássemos numa das condições requeridas, né, para poder entrar no convento, uma das partes do biombo se abria, a parte superior do rosto da pessoa, né, que te receberia estaria coberta por um véu. Então mostra toda essa todo esse rigor, né, das freiras para lidar com as pessoas, né, do mundo exterior. É bem curioso. E quando você entra, o que se via no interior era um claustro, né? Era o interior daquela casa triste e severa, conhecida como Convento das Bernardas da Adoração Perpétua. E aqui ele começa a contar, né? Quem são elas, enfim, como posso dizer, a congregação, né? Já é o segundo capítulo, que é a congregação de Martin Verga, as ligações do convento, a quais santos estão ligados e tudo mais. Isso também traz um pouco da minha dificuldade. Meu conhecimento é um total de zero sobre religião e também sobre filosofia. Então, dificultou bastante algumas coisas. Mas chegaremos lá. Mais pra frente aqui, antes de acabar esse capítulo, ele ainda fala assim, ó: olhos profanos não deviam ver a mínima parte daquele recinto sagrado. E aí explica todas as barreiras, né? Embora este convento fosse o mais fechado de quantos existiram, vamos tentar ultrapassar suas barreiras, levando conosco o leitor, relatando convenientemente, nem um pouco conveniente, coisas que os escritores jamais viram e, por conseguinte, jamais puderam contar. E aí vem de novo esse narrador que ninguém nunca conseguiu, mas ele conseguiu, né? Mas tudo bem. E então a gente começa a congregação de Martin Verga, a gente vai entender as ligações dessas freiras desse convento com a igreja, quem são os santos e tudo mais, de como ela surgiu, a descendência dessa congregação, né? Mas aí deixa bem claro também que é uma das mais rigorosas, né? Então, a regra mais rigorosa é das Bernardas Beneditinas de Martin Verga. Então, vai entrar nos costumes, vai falar de como elas se portam, se vestem, né? Então, tem uma série de coisas aqui. Vestem-se de preto e cobrem-se com um véu que, segundo prescrição expressa de São Bento, lhes chega até o queixo.
um roupão de sarja de mangas largas, um grande véu de lã, a touca cobrindo-lhes até o peito, onde é cortado horizontalmente, e o véu que lhes desce até os olhos, e este é o seu hábito. Tudo é preto, com exceção da touca, que é branca. As noviças vestem-se com as mesmas roupas, porém inteiramente brancas. As professoras usam, além do mais, um rosário. E vai falando de uma série de coisas, né? Mais pra frente, de novo, a gente tem que elas não comem carne ao longo do ano, elas jejuam na quaresma, dormem sobre palha e lenços de sarja em todas as estações. Não tomam banho, jamais acendem a lareira. Submetem-se à disciplina todas as sextas-feiras. Observam a regra do silêncio, falam somente nas horas de recreio, aliás, muito curtas, e usam o burel durante 6 meses. Então, não deveria ser fácil, né? Ser uma dessas freiras. Nada possuem e nada devem afeiçoar-se. Então, completamente rigoroso o convento todo, né? E no finalzinho ele encerra assim: somente quando já estavam mortas saíam do convento. E ele diz também que todas elas eram pálidas e sérias. Desenha um personagem, assim, né? As freiras como uma... Como posso dizer? Como uma instituição mesmo. Então coloca elas como esses seres rigorosos, cinzas, né? Como ele mesmo diz. E, enfim... Depois ela vai falar de como elas se tornam freiras e quais são os passos. A gente vai descobrir que nesse convento existe um outro prédio que é um pensionato para jovens moças, né? Então essas moças são educadas por essas freiras. E também a gente descobre que tem um outro prédio ainda que abriga freiras de outras congregações que aparentemente deixaram de existir. Então todas elas vivem juntas ali, porque já não tem mais um convento. Então é uma coisa assim, uma questão de decadência também, né? Mais pra frente... Mais pra frente ele vai falar um pouco dessa relação, né? Então ele fala assim, ó: esse claustro severo não era, contudo, tão fechado que a vida exterior, cheia de paixões ou drama, ou o próprio romance não o penetrassem. Para prová-lo, limitar-nos a provar aqui e indicar brevemente um fato real e incontestável, que aliás não tem ligação nenhuma e não se empreende por nada à história que estamos contando. Mencionamo-lo apenas para dar espírito, para completar no espírito do leitor a fisionomia do convento. Então ele vai contar da senhora Albertine, que é uma mulher que era considerada por todo mundo louca e passava por morta, enfim. Tem algumas pessoas muito curiosas nesse lugar, né? Tem também uma freira que já é uma velhinha de 100 anos, então ela é uma figura super caricata, interessante. E pro final a gente descobre que todas as mulheres, né, todas as freiras, eram bondosas com as crianças, né, as meninas do pensionato. Só eram severas consigo mesmas. Somente no pensionato é que acendia-se a lareira, a comida, aí comparada com a do convento, era excelente. Junto a isso tudo, uma quantidade de cuidados. Então elas cuidavam bem das meninas, elas só que passavam por essa penúria, né? E os únicos homens que entravam lá eram o arcebispo e o jardineiro. Na escola das meninas entravam alguns professores, mas todos eles bem escolhidos, né? Eram velhos e feios. Então, esse é o desenho, né, do convento. Aqui diz também que depois de termos esboçado sua figura moral, Vitor Hugo sempre traz essa coisa da moral, né? Então, ele toda hora visita isso. E aí a gente tem parêntese, que é esse capítulo. Para mim é uma esfinge, porque eu não decifrei. Eu acho que para entender um pouco dessa crítica, dessa reflexão sobre conventos que o Vitor Hugo faz, e com alguns toques religiosos, no sentido de que convento faz parte da igreja, né? Precisaria de um tanto mais de conhecimento de filosofia e também de religião, que eu não tenho. Então, talvez seja uma releitura, uma terceira releitura dos Miseráveis muito interessante para mim, para poder conseguir absorver essa parte, né? Estudar filosofia e depois voltar e ler Os Miseráveis de novo. Então, eu não tenho uma conclusão de nada aqui. Eu tenho algumas, como eu posso dizer, suposições. E fica isso. Me dá a impressão de que é uma crítica ao monastério, aos conventos em si, né? A coisa do claustro, essa prisão que acaba sendo, né, uma prisão religiosa de alguma forma, como ele descreve.
mas não dá pra ter certeza, porque o Victor Hugo faz umas críticas também que ele é meio sarcástico. Então eu não consegui encontrar esse tom dele certo de o que ele está criticando, sabe? Então é uma série de coisas jogadas ao vento. São poucas páginas, são mais ou menos 20 páginas de puro sofrimento. Para mim, que não consegui dar um sentido muito profundo a isso, né? A decifrar mesmo, eu acho. Então aqui ele vai falar sobre o convento, uma ideia abstrata. Depois ele fala do convento como um fato histórico. E ele diz assim mais pra frente: a lepra monacal quase que roeu até o esqueleto duas admiráveis nações, a Itália e a Espanha. Uma a luz, outra o esplendor da Europa, durante séculos inteiros. E na época em que estamos, esses dois povos ilustres só começam a se restabelecer graças à sã nossa, tá difícil hoje. A sã e vigorosa higiene de 1789, que é a Revolução Francesa. Então me dá a entender que essa crítica dele é uma questão de rompimento com o antigo regime e o convento e os monastérios encontram enquanto uma organização feudal. Mais pra frente ele volta no sentido disso. Então ele faz todas umas descrições e aí mais pra frente ele diz assim, ó, as violências frequentes perpetradas contra as consciências, as vocações forçadas. E a gente sabe, né, que na vida religiosa isso aconteceu várias vezes. O feudalismo apoiando-se no claustro, o direito de primogenitura lançando para os conventos o excedente das famílias, o que era super comum. Não sei se, acho que hoje não, né? Vamos ter essa esperança na vida. As atrocidades que acabamos de descrever, que ele descreve, né, nesse início, os impasse, as bocas impedidas de falar, os cérebros murados, tantas inteligências desafortunadas jogadas nos cárceres dos votos perpétuos, a tomada de hábito, o sepultamento de tantas almas cheias de vida. Acrescentem ainda os suplícios individuais, as degradações nacionais, e quem quer que seja se sentirá amedrontado diante da roupeta e do véu, dois sudários de invenção humana. Então, me dá sempre essa sensação de que é o Victor Hugo, como posso dizer, republicano, lutando com essa instituição já um tanto atrasada, né? Ele chama, mais pra frente, de instituições caducas. Mas pode não ser isso em absoluto, pode ser tantas outras coisas. Difícil, Victor Hugo, você era uma pessoa pra gente sentar e conversar um pouco, né? E é isso, sim. Eu nem tenho muito o que dizer a respeito, né? Mas pra frente ele diz também assim, ó. Aplicam sobre o passado, algumas pessoas, né? Um verniz que eles chamam de ordem social, direito divino, moral, familiar, respeito aos mais velhos, autoridade antiga, tradição sagrada, legitimidade. São todas coisas relacionadas à legitimidade trazida aos monarcas, né? Aos reis, através das linhas, né, de sucessão. Que eram amparadas pela igreja, né? O direito de reinar era divino. Então, uma série de coisas nesse sentido. E seguimos. E Victor Hugo vai longe. Gente, são poucas páginas, mas olha, foi difícil. Até que, enfim, ele diz que um convento é uma contradição, né? Como fim último, a salvação, como meio, o sacrifício. O convento é o supremo sacrifício, tendo como resultado a suprema abnegação. E, enfim, ele encerra e a gente finalmente vai encontrar, então, no próximo capítulo, Jean Valjean, que caiu, né? Foi nessa casa que Jean Valjean, como disse Fauchelevent, havia caído do céu. E aí, o livro 8º, Os Cemitérios Recebem o que Lhes Dão, é a nossa leitura da semana que vem, e é só ela. Então, a semana 11 é só esse capítulo, né? É só esse livro. E a gente encerra Cosette. Depois disso, a gente começa Marius. Já é uma outra fase da novela Miseráveis. E é basicamente isso. Sinto muito pela minha falta de, né, conhecimento filosófico religioso para debater a fundo parêntese, mas é isso. A gente se vê então na semana que vem.